Olá, hoje nós vamos ver sobre alguns artistas, alguns períodos que nós já estudamos, e esses tópicos que nós vamos estar estudando aqui hoje vai ajudar vocês a fazerem a apostila de recuperação. Então eu peço que vocês fiquem bastante atentos aos apontamentos que eu vou fazer, porque eles vão ajudar vocês a estar fazendo de maneira mais simples e mais fácil as questões da recuperação. Nós vamos iniciar com Caravaggio. Ele tinha uma frase que ele costumava dizer assim: não sou um pintor valentão, como me chamam, mas sim um pintor valente, isto é, que sabe pintar bem e imitar bem as coisas naturais. Então o Caravaggio ele tinha uma fama de ser valentão, de ser brigão, de ser uma pessoa de difícil trato. E, justificando essa fama que ele tinha, ele costumava dizer que ele era valente só na maneira de pintar e de imitar as coisas, porque ele era um exímio pintor. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma obra do Caravaggio. Vocês podem perceber tamanha, tamanha riqueza de detalhes e a preocupação que o Caravaggio tinha de estar retratando de maneira fidedigna, quer dizer, de maneira muito real. O nome do Caravaggio refere-se à cidade onde ele passou a viver. Ele nasceu em Milão e, devido a uma peste que teve em Milão, tanto ele quanto a sua família foram viver na vila de Caravaggio. Então, por isso que ele recebeu esse nome, né? Ele ficou conhecido como Caravaggio. Outro pintor do barroco, aqui a gente fala do barroco holandês, era o Vermeer. Ele também foi um pintor de muito destaque no período do barroco. Ele foi um dos grandes expoentes do barroco holandês. Ele foi muito ativo na era de ouro da pintura holandesa. Então, esse período onde vários artistas se manifestaram e fizeram obras com as características barrocas foi intitulada como Era de Ouro da Pintura. E lá na Holanda também acontecia essa Era de Ouro. A obra do Vermeer é chamada de pintura de gênero e ele fazia cenas, ele retratava cenas da vida cotidiana. Então as pessoas se identificavam muito porque eram cenas do dia a dia comuns a todas as pessoas. Quando a gente fala de características de obras do Vermeer, ele tinha características próprias que faz com que a gente identifique as suas obras, né? Então nós vamos ver quais são essas características. Uma das características primordiais do Vermeer era o jogo de luz e sombra. Então ele observava isso e ele passou a retratar através da sua observação nas pinturas italianas, as pinturas do Renascimento. Os renascentistas já tinham essa característica, que é de usar a luz e sombra, que eles chamavam de chiaro escuro, que era claro e escuro, né? Então nada mais é do que partes da tela que eles querem que o observador demore mais na sua observação, eles colocam em luz, eles colocam em claridade. E aquelas áreas que são mais secundárias, Vermeer sempre colocava em tons mais escuros, em sombra. Essa técnica que ele usava, e de maneira muito bem, né, de uma maneira assim brilhante, ele usava, além de querer destacar um elemento da tela, ainda era ressaltar uma expressão
aprofundar ou criar uma atmosfera, fazer com que o observador possa captar o sentimento da temática utilizada em determinada obra. Agora nós vamos falar sobre o Barroco no Brasil, que foi introduzido pelos jesuítas portugueses durante o período colonial. O objetivo principal dessa introdução do Barroco aqui no Brasil foi justamente catequizar os nativos, quer dizer, catequizar os índios. Então, esse era o objetivo. E por que a arte foi usada para isso nesse período? Porque era a maneira mais fácil de se chegar ao índio, porque eles não, muitos, né, a maioria deles não dominavam a leitura e a escrita. Então, através de imagens, era mais fácil de introduzir os conceitos da religião católica e eles entendiam melhor. Então, a religião nessa época tinha uma grande influência na vida das pessoas, tinha uma influência muito significativa. Então, por conta disso, né, a maior herança barroca no Brasil está na arte sacra. O que é isso? É na arte ligada à religião. Então, é na pintura e nas estátuas que eram encontradas nas igrejas, nos conventos, e isso tudo era usado como elemento de catequização para os índios. No Brasil, as pinturas das igrejas barrocas, elas seguiam um formato único. Então, todas as igrejas barrocas do período barroco aqui no Brasil seguiam esse padrão, que é o elemento principal da imagem, né, que geralmente era feito em altares, era bem maior, era superdimensionado, que eles falavam, né? Então, assim, Cristo, Maria, os santos, né, os apóstolos eram desenhados, eram pintados bem maiores do que os elementos secundários, que eram chamados de elementos de plano de fundo. Eles eram bem reduzidos, quer dizer, eles eram menorzinhos. Por que eles usavam isso? Eles acreditavam que fazendo os santos, os anjos maiores, as pessoas tinham uma sensação de proximidade maior com esses elementos, né? Maior proximidade com Cristo, maior proximidade com Deus. Então, eles acreditavam nisso. Eles usavam justamente com essa finalidade. Outra característica era em relação às cores, que era utilizado muito o azul, o vermelho e o Aleijadinho. Ele foi um escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. Então, o Aleijadinho foi o artista que mais se destacou no barroco brasileiro. Ele é o mais conhecido de todos. Ele é o maior representante do barroco mineiro. Ele é conhecido principalmente por suas esculturas. Ele gostava muito de fazer esculturas em pedra-sabão, que era um material bem abundante lá em Minas, nessa época, por conta das jazidas de ouro. Então, geralmente, onde tem ouro, tem bastante pedra-sabão. Mas ele também fazia entalhes em madeira nos altares das igrejas, dos conventos. Então, ele foi um grande artista do barroco brasileiro. Algumas obras, né, as mais conhecidas, na verdade, do Aleijadinho, são esculturas que ele produziu e que estão lá no Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas do Campo, que fica em Minas. A planta dessa igreja, né, a maneira que ela foi feita, ela imita um santuário que tem lá em Portugal, chamado Bom Jesus de Braga, que é essa imagem aí que vocês estão vendo, essa igreja que vocês estão vendo. Eu peço
peço que vocês deem atenção a essas esculturas que vocês conseguem perceber ao longo dessa mureta, né, toda da igreja. Essas são as esculturas mais famosas do Aleijadinho. E também umas esculturas que foram feitas em cedro, chamadas Via Sacra. Então, essa Via Sacra são cenas da Paixão de Cristo e é formada por 66 figuras, todas em cedro, que é um tipo de madeira, e todas em tamanho natural. Então, essas obras elas podem ser encontradas em 7 capelas da rampa do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Então, ele foi dispondo essas 66 figuras nesses santuários, nessas 7 capelas que fazem parte desse Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que todos estejam bem. Desejo a todos vocês boas festas, com muita saúde, com muita prosperidade. Que o ano de vocês que se inicia seja um ano de vitórias. É isso que eu desejo para todos vocês e para toda a família de vocês também. Um abraço e até a próxima.